Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Com licença, amigo Central 3. Eu, Leandro e a mim, chego agora para falar contigo. Programa Meu Time de Botão no ar. Uma semana muito alemã aqui na Central 3. Primeiro porque voa de vento em popa o Bundesliga no ar. Programa apresentado por Paulo Júnior e Gerd Wenzel. O campeonato alemão começa nesse final de semana dos dias 19 e 20 de agosto. Estamos aqui no dia 17 de agosto de 2017. Então esse programa é recomendadíssimo da nossa parte para você. É também semana em que o programa O Som das Torcidas foi até a arquibancada do Schalke 04, onde a gente mostrou aí uma das grandes torcidas, a torcida Azul Royal do futebol alemão, foi retratada no programa com Matias Pinto, eu e Fred Elesbão. O programa Meu Time de Botão também vai atacar de futebol alemão. Paulo Sérgio da Silva Júnior, como vai você? Vou muito bem, esse é mais um seu time de botão, né? Porque é seu, né? É nosso. Nosso time de botão, falando de Wolfsburg, tal como o Careca no Napoli, o Djalminha no La Coruña, histórias que a gente já contou aqui ao longo da nossa história. A gente vai tratar de um time que tem um jogador brasileiro muito importante numa conquista de título inédito, a chamada temporada dos sonhos, né? O Wolfsburg conseguiu isso em 2009, com grafite também, com Benalho, com Barzali, com Josué, com Mizimovic, com Dzeko, um time muito interessante, formado lá na equipe do Wolfsburg, que a gente vai contar essa história. O único time do Wolfsburg campeão alemão, 2008-2009, entrando aqui no nosso programa de número 122. A cidade de Wolfsburg foi fundada em 1938, no entorno da fábrica da Volkswagen, no contexto de pré-Segunda Guerra Mundial. Portanto, 1938, hein? Depois da guerra, em 45, 7 anos depois, o time de futebol, então, surgiu no município usando o mesmo nome, Wolfsburg. Veio, então, mais tarde, o aporte financeiro da grande montadora da região, a Volkswagen, mas o clube passou muitos anos nas divisões inferiores, até que chegava o ano de 95, né, Pauleta? 95, o primeiro destaque do Wolfsburg a alcançar a final da Copa da Alemanha. Perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 3-0. A grande campanha que levou o time à Bundesliga aconteceu pouco depois, em 97, quando o time terminou no segundo lugar, a segunda divisão. No início dos anos 2000, o clube passou por Copa da UEFA e Intertoto, mas viveu 2 anos em que flertou com a zona de rebaixamento. Em 2006, ficou 1 ponto acima da zona da queda, fez 34 pontos contra 33 do rebaixado Kaiserslautern, e em 2007 foram 3 pontos apenas acima do Mainz, também assustando a torcida. E para a gente fechar esse pré-campanha do título, em 2007 e 2008, uma mudança importante lá no Wolfsburg. Felix Maga é o nome da fera, campeoníssimo pelo Hamburgo como jogador, depois com Bayern e Stuttgart como técnico. Ele chegou para ser o comandante do time e colocar o Wolfsburg na parte de cima da tabela. Fez bonito o Felix Maga. Num time que tinha Marcelinho Paraíba como capitão, o treinador levou os Lobos ao 5º lugar, garantindo a segunda participação da história na Copa da UEFA do ano seguinte, vencendo uma disputa ponto a ponto com Stuttgart e com Leverkusen. Bons ventos com o novo treinador lá do time da cidade da Volkswagen. Que é, né, tido como o técnico mais linha dura da história. O Felix Maga é um cara intratável, um cara realmente, se a gente acha que tem treinador linha dura aí, que sei lá, que Mourinho, o Felix Maga é o cara, o irredutível do mal, assim, um cara que fez jogador já chorar de raiva, um treinador
linha duríssima, até demais para o meu gosto, mas foi muito vitorioso de fato como jogador e aqui no Wolfsburg como treinador. Vamos ao elenco de 2008-2009, o ano do título, a temporada do título. No gol, o suíço Benaglio, um ótimo goleiro que tinha chegado no meio da temporada anterior, em janeiro, contratado junto ao suíço Grasshopper, que nada mais é do que os gafanhotos. Se você não sabe, sim, né? Grasshopper são os gafanhotos. O Benaglio não atuou em apenas 3 jogos da campanha da Bundesliga e permaneceu no time até agora, junho de 2017, quando seguiu, enfim, já veterano, para o Mônaco, com 3 Copas do Mundo no currículo. Destas Copas do Mundo é de onde eu tiro a certeza de que era um grande goleiro. Na zaga chegou Barzagli, o defensor, hoje na Juventus. Estava perto de seguir para a Fiorentina na época, mas uma diferença no acerto salarial fez o italiano preferir o time alemão. Jogou todos os minutos da campanha do título e no total esteve em 3 temporadas pelos Lobos antes de ir para a Juventus. De quebra, trouxe junto seu amigo Zaccardo, que fez 14 jogos na temporada antes de ir para o Parma. Ainda no setor defensivo, vale citar a importante chegada do tcheco Pekarik, que foi um lateral direito contratado em janeiro e teve boa participação no segundo turno. No meio-campo, Christian Gentner já havia chegado um ano antes, veio contratado do Stuttgart, e ele também atuou todas as 34 rodadas da Bundesliga. Misimovic, um bósnio que estava no Nuremberg, foi contratado pelo Wolfsburg para fazer impressionantes 20 assistências na temporada. Misimovic, portanto, é o garçom e o maestro do time. Em janeiro de 2008 chegou também o japonês Makoto Hasebe, fundamental volante que fez 25 jogos na campanha e que jogou, por exemplo, na Copa do Mundo da África. O Hasebe é um jogador interessante também. No ataque, a dupla vivia sua segunda temporada. Edin Dzeko e Grafite jogaram juntos já em 2007 e 2008 na campanha do 5º lugar, aprimorando o entrosamento que chegaria aos números inesquecíveis da temporada do título 08-09. A dupla fez 54 gols na campanha da Bundesliga. E para fechar esse resumo do elenco, o capitão, claro, era Josué. Chegou ao clube em agosto de 2007, portanto, também fazia sua segunda temporada na Alemanha, depois de jogar, de fato, muita bola por Goiás e por São Paulo. O time, para registrar, ainda tinha mais 2 brasileiros, o zagueiro Rodrigo Alvim, 2 partidas na campanha do título, e o atacante Caio Bi, que fez 9 jogos e 1 gol na campanha do campeonato alemão. E antes da gente entrar nos jogos, a gente vai ouvir o Josué falando sobre a união daquele elenco, aquela temporada tão especial na história do clube. Vamos ouvir o Josué. Que eu passei com o Wolfsburg foram muitos, né? Foram vários momentos bons, né? Agradáveis. Mas assim, uma das coisas que não sai da minha memória é que por muitas das vezes, né, acabavam os treinamentos e não tinha aquela velocidade, né, de tomar banho e ir embora para casa, né? A gente gostava de ficar no vestiário, né, fazer todo aquele procedimento de recuperação, até o momento que a gente chegou a fazer refeições no vestiário, né? Pequenas reuniões onde permaneciam todos os jogadores, né? Conversando, né? No momento descontraído, aproveitando aquele momento ali, 2, 3 horas ali depois do treinamento. Isso aí foi um momento muito bacana que eu passei. Comer no vestiário, hein, Paulo? Eu não tenho nenhuma vontade disso. Adoro. Eu também não. Adoro a resenha pós-jogo, lá no nosso time de várzea, mas... Mas daí come fora, né? Come fora, pô. Mas também deve ser um baita de um vestiário, né? O do Wolfsburg. E só para registrar, essa entrevista do Josué é ao canal, ao Twitter do Wolfsburg, que o Josué é um dos embaixadores, né? Andou trabalhando por lá, hoje, né? Aposentado. E essa entrevista tá lá, então, nos canais do Wolfsburg em português. Mandar um abraço pro Paulo Sérgio da Silva. Ele mesmo, né? O Paulo Pai, né? Que ele recentemente me presenteou com uma camisa do Wolfsburg. Não porque acha que eu torça da equipe, mas porque tem... ele é um funcionário, certo? Ele trabalha numa empresa que trabalha com outra, e chega lá na Volks em algum momento. E é uma das apoiadoras lá, patrocinadoras. Todo o setor automobilístico lá na Alemanha acaba tendo alguma relação, né? Não, é o time da fábrica, né? Então, inevitável que reverbere
em quem trabalha na cadeia. Perfeito. E me deu a camisa verde, né? Falou, ó, dá verde porque eu sei que ele é parmeirense. Dá verde pra ele. Obrigado, viu, Paulo Pai? Vamos à campanha, Paulo Júnior. Campanha 2008-2009, uma temporada que começa com o pé direito. Vitória por 3-0 na Copa da Alemanha diante do Heidenheim. E a estreia na Bundesliga foi também com o pé direito. 2-1, vitória sobre o Colônia. O Colônia que tinha um menino chamado Jeromel. Vejam você, o menino que saiu do Palmeiras para ir atuar lá na Alemanha. O Jeromel, zagueiro que hoje é do Grêmio. Os gols dessa partida foram de Gentner e Misimovic pelo Wolfsburg. E um time ainda sem a dupla de ataque ideal estava no gramado naquela tarde ou noite. Vamos lá. Benaglio, Zaccardo, Ricardo Costa, Barzagli e Schaffer. Josué, Hasebe, Gentner e Misimovic. Dejagá e Jonathan Santana. Depois vieram 3 empates seguidos por 2-2 contra Bochum, fora de casa, Eintracht Frankfurt em casa, primeiro jogo da dupla Grafite e Dzeko, com gol inclusive do brasileiro, e Hertha fora. Veio então a estreia na Liga Europa e o Grafite garantiu 1-0 sobre o Rapid Bucareste, gol de pênalti ao fim do primeiro tempo. Depois, um empate fora na volta garantiria a classificação do Wolfsburg. Voltando ao campeonato alemão, venceu o Hamburgo, perdeu para o Karlsruher, empatou com o Schalke, venceu a Arminia Bielefeld e foi enfrentar o Bayern de Munique na rodada 9. Então ainda era uma campanha irregular, perdendo ali, ganhando ali, empatando bastante, e chega o grande teste, rodada 9, Bayern de Munique e Wolfsburg. O Bayern escalado com Hensing, Odo, Lúcio, Demichelis e Löw. Zé Roberto, Van Bommel, Schweinsteiger, Ribéry, Podolski, Klose. Um time pra lá de interessante. E de figuras, né? Só tem figura nesse time. Tem figuraça de fato. Wolfsburg. Benaglio, Schaffer, Madlung e Barzagli. Estamos aí com 3 zagueiros, hein? Josué, Hasebe, Hitner, Misimovic e Jonathan Santana. Dzeko e Grafite. Esse é o time do Wolfsburg que foi visitar o Bayern, e o Grafite abriu o placar. O Dzeko ampliou o placar, isso aos 31 e 33 minutos. E o poderoso Bayern conseguiu, mesmo assim, mesmo tomando 2 gols em 3 minutos, virar a contenda. Ribéry no primeiro tempo, Bommel, Borowski e Schweinsteiger no segundo garantiram a vitória do clube bávaro. Bayern de Munique 4, Wolfsburg 2. Um ferimento aí na autoestima, no ego e na confiança do time do Wolfsburg. E era a rodada 9, então ainda não era uma certeza, né, que o time ia brigar lá em cima. Visitou o Bayern, levou essa sapecada, mas se recuperou vencendo o Mönchengladbach, depois perdeu para o Leverkusen, voltou a vencer quando enfrentou o Energie Cottbus e depois perdeu para o Hoffenheim. Veio o forte Stuttgart, brigando também na parte de cima da tabela, e aí os Lobos responderam 4-1, jogo na rodada 14, 2 de Grafite, 2 de Dzeko, o ataque já funcionando bastante, e o Wolfsburg pegando um time dos cabeças e enfiando 4, mostrando para sua torcida, ali, reta final do primeiro turno, que podia brigar lá em cima, sim. E depois de empatar com o Dortmund, correto, Paulo? Isso. E vencer o Hannover, uma derrota para o Werder Bremen por 2-1 fora de casa acabou sendo o divisor de águas. O Josué ainda teve o azar de marcar um gol contra nessa partida, e a equipe que tinha o zagueiro Naldo, zagueiro brasileiro, foi responsável pela última derrota antes da arrancada da nossa equipe homenageada, do Wolf. Foram, a partir dessa derrota para o Werder Bremen, 11 jogos de invencibilidade, sem muitos empates, hein? Em 11 partidas, 10 vitórias seguidas e um empate. Realmente o time embalou, Paulão. Embalou, no caminho acabou eliminado para o PSG na Europa League e para o Werder Bremen, de Diego e Ozil, interessante time também do Werder, na Copa da Alemanha. Mas na Bundesliga as coisas iam muito bem, 10 vitórias seguidas em qualquer campeonato do mundo, coloca você, claro, numa posição de parte de cima da tabela. E o grande jogo da sequência, talvez da campanha, aconteceu em 4 de abril de 2009, na Volkswagen Arena, ao receber o poderoso Bayern de Munique
é o jogo daquele time histórico do Wolfsburg. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Toda a arte estética do programa Meu Time de Botão, todas as trilhas são de George Harrison. Um abraço a toda a família Harrison que nos pediu para que a gente usasse, né? A gente queria usar Van Halen, né? A princípio. Exigiram. A família Harrison quis porque gosta muito do programa. Em breve vem aqui o Meu Time de Botão automobilístico, viu? Esperem e verão. Vocês me avisem, que daí eu arrumo alguma coisa para fazer. Benalio, Schaffer, Pekarik, Barzali, Simonek, Josué, Richard, Geithner e Misimovic, Dzeko e Grafite, o time do Wolfsburg para receber o poderoso Bayern. Renzin, Lam, Lúcio, Breno e Le, Zé Roberto, Van Bommel e Schweinsteiger, Podolski, Ribéry e Luca Toni. Qual que é a diferença da pronúncia de Lan para Le? Precisamos do Gerd Wenzel, né? A gente podia ter gravado com o Gerd Wenzel esse programa. Podia. Geithner fez 1-0, Luca Toni empatou para o Bayern antes do intervalo. Mas na segunda etapa, no intervalo de 14 minutos, Dzeko fez 2, Grafite fez mais 2 e o time da casa venceu por implacáveis 5-1. Sim, é o jogo daquele golaço de calcanhar do Grafite, inesquecível, e a gente vai ouvir 2 áudios. Primeiro a narração de Rogério Vogan na ESPN, o golaço de Grafite, que você se atentou à minutagem, né, Leandro? Em 14 minutos foram 4 gols do Bayern. Então, foi 4 bolas, 4 gols do Wolfsburg, desculpa, em cima do Bayern. 4 bolas, 4 gols, Grafite inspiradíssimo. A gente vai ouvir o gol com Rogério Vogan na ESPN e depois na narração em inglês do próprio perfil da Bundesliga no YouTube, em que o narrador resolve fazer um grito de gol brasileiro em homenagem à obra-prima que ele acabara de assistir. Vamos ouvir o golaço de Grafite, para muitos o grande gol da história do campeonato alemão. Vamos ouvir. Grafite, ele contra a marcação do Oppel. Grafite, ainda ele, vai pintar um golaço. Grafite de calcanhar, a bola vai entrando, que golaço! Gol! Still Grafite, tying knots in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's gone in for the goal of the season. What a goal. I'm going to do a Brazilian one here now. Goal. Did you enjoy that? I did. He didn't. It's 5-1 and now they are absolutely being rampaged here. Just sit back, football supporters around the world, and enjoy Grafite. Nobody can stop him. Lel can't, the goalkeeper can't, and take a look at this for sheer brilliance coming off the boot of the unfortunate Breno. But that is the goal. Coisas do futebol. Um jogo que tava 1-1 e, segundo o Paulo Júnior aqui, pegado. Pois é, virou. O Bayern, né? Poderoso Bayern, de repente. Acontece, viu, Paulo? Já vi muita coisa acontecer em campo de futebol por aí. Times muito fortes que não tem explicação. Às vezes sai gol, às vezes sai 4 gols em 14 minutos mesmo. E essas temporadas, né, encantadas, eu até lembrei no começo do programa, né, do Napoli, campeão italiano, do próprio La Coruña, parece que tudo vai dando certo, né? Acontece. Claro que os craques estão jogando muito, mas também os médios estão jogando muito e os mais ou menos estão jogando bem. E é uma dessas temporadas incríveis e completamente fora da curva, né, para a história do clube. O Wolfsburg vence o Bayern, abre 3 pontos de vantagem para ele. Rodada 30 à vista. Wolfsburg tem 57 pontos, Bayern tem 54 e Stuttgart também 54. Faltam 4 jogos. Na Alemanha não são 38, são 34 5 jogos, rodadas. né? Sim, são a rodada 30 a rodada e 30. as outras 4. Isso. Portanto, faltando 5 jogos, 3 times aí numa casa de 3 pontos. Wolfsburg 57, Bayern e Stuttgart 54.
Em casa, Wolfsburg fez 4-0 no Hoffenheim, 3 gols de Dzeko e 1 gol de Grafite. Já no final do jogo, o Bayern também venceu e o Stuttgart, que era o próximo rival, só empatou. A gente vai ouvir o Grafite falando após o jogo. Aliás, isso é maravilhoso. Tem um canal do YouTube, Grafite Wolfsburg, que acho que era tocado ali pelo assessor de imprensa do Grafite, com algumas falas dele após o jogo. Como é um programa com dificuldade de gols, imagino que a Bundesliga tira do YouTube, aí tira do ar, né, os gols não do canal oficial. A gente vai ouvir o Grafite falando depois do jogo para essa reta final de campeonato. Wolfsburg 4, Hoffenheim 0. O Wolfsburg se mantém líder do campeonato alemão. E aí, Grafite, depois de um revés contra o Cottbus, a equipe volta, joga em casa e arrasa, né? Verdade, né? Graças a Deus aí hoje conseguimos um grande resultado, né? Jogo difícil, complicado, principalmente no primeiro tempo, onde o Hoffenheim dificultou bastante o nosso jogo. Mas no segundo tempo nossa equipe conseguiu se encontrar melhor, conseguiu ter um toque de bola melhor e consequentemente conseguiu esses 4 gols aí. Eu estou muito feliz de nós termos conseguido essa vitória, porque era um jogo difícil, já que nós viemos de uma derrota inesperada, mas o importante é que nós vencemos, a equipe adquiriu a confiança e vamos continuar na luta pelo título. Mais um gol, artilheiro absoluto, né? E mais 2 assistências hoje, né? É verdade, hoje eu não... Estava num dia assim de garçom, né? Fiz 2 assistências, né? Participei do segundo e do terceiro gol e consequentemente fiz o 4º de pênalti. Fico feliz que também não é todo jogo que a gente tem condições de marcar 2, 3 gols. E hoje o Thiago estava numa tarde inspirado e conseguiu fazer os 3 gols, que nos deu uma tranquilidade melhor no jogo. No final eu marquei o gol de pênalti. Então estou feliz de ter contribuído pela equipe ter vencido e posteriormente ter feito mais um gol. Faltando 4 partidas para terminar o campeonato, Wolfsburg líder absoluto, né? Estamos no caminho certo, né? A equipe está bem, demos mais um passo importante hoje, né? Restam 4 jogos dificílimos, né? Já que nós vamos jogar com 4 grandes equipes do futebol alemão, né? O Stuttgart, o Hannover, o Borussia e o Werder. Mas cada jogo vai ser uma dificuldade maior ainda. A gente tem que ter consciência que está fazendo um bom trabalho. Vamos procurar vencer, jogar bem e vencer, que isso é importante. Ventania acontecendo em Wolfsburg. E a situação era essa mesmo. Wolfsburg 60, Bayern 3 pontos atrás, Stuttgart 5. Mas o Stuttgart com um confronto direto em enfrentar o Wolfsburg, jogo de vida ou morte para eles. E foi vida. A visita do Wolfsburg até Stuttgart foi péssima. Mário Gomes, o famoso Cenourinha, marcou 4 vezes para o clube da Copa. Cenourinha deles. E o Dzeko descontou na derrota por 4-1. Ele marcou os 4 gols e o Dzeko fez o gol de honra. Enquanto isso, fora de casa, o Bayern de Munique venceu o Energie Cottbus e empataram em pontos. A tabela ficou bem complicada. Faltando 3 rodadas, o Wolfsburg continuou com 60, o Bayern empatou com 60 pontos e o Stuttgart tinha 58. Eles brigavam ali pelos critérios de desempate, pelo saldo de gols. E na rodada 32, a dupla seguia mais afiada do que nunca. Dzeko abriu o placar aos 15 minutos, Grafite ampliou no início do segundo tempo e Dzeko fez mais um, fechando em 3-0 a vitória sobre o Borussia Dortmund de Dedé, Felipe Santana e companhia. Em Munique, Bayern de Munique 3, Bayer Leverkusen 0. E fora de casa, o Stuttgart fez 2-1 no Schalke. A gente chegava então na rodada 33, a penúltima, assim: Wolfsburg 63, Bayern 63, Stuttgart 61. E haja boa fase dos meninos, viu? O Dzeko fez mais um gol, dessa vez aos 14, o Grafite fez aos 33 e aos 36, e o Wolfsburg foi para o intervalo da partida contra o Hannover, fora de casa, já vencendo por 3-0, já estava quase garantido ali, era só ficar de olho agora nos outros jogos. E, enquanto isso, o que acontecia nos outros jogos? O bom time do Hoffenheim empatava por 2-2 com o Bayern de Munique, inclusive com o gol do brasileiro Carlos Eduardo, que perdeu o futebol, diz que ele caiu, o futebol deles caiu num córrego lá, nunca mais encontrou. Parceiro nessa equipe do Luiz Gustavo e do Wellington. E se de um lado o Dzeko fez mais 2 gols e sacramentou 5-0,
Do outro, o Bayern não saiu do empate. A penúltima rodada, então, foi de ouro para o Wolfsburg. Ainda assim, o Stuttgart vencia o Energy Cottbus por 2-0 e chegava com chances para a rodada final, uma rodada bastante favorável para os nossos heróis aqui da tarde, para os Lobos. E a gente vai ouvir o primeiro gol dessa partida, o gol do Dzeko, o gol que abriu a porteira para o 5-0 que viria depois. Hasebe, der Japaner, mit Platz zum Flanken. Dzeko, der hat auch Platz und der haut ihn einfach rein. Und wie haut er den rein? Ein sensationelles Tor von einem fantastischen Stürmer. 14. Minute. Saisontor Nummer 23. Der 18. Treffer in der Rückrunde von Edin Dzeko. Und wie klasse macht er das. Toll, die Ballannahme. Dann dieser Dropkick. Das kann man üben im Training und da klappt es auch. Aber jetzt unter Druck, sensationell. Und was für eine geschmeidige Bewegung der Bosnier in dieser Situation zeigt. Das sehen wir hier nochmal. Da löst er sich von Eggimann und dann ist es eine Bewegung und der Ball ist im Tor. Última rodada, rodada 34, Wolfsburg 66 pontos. Bayern de Munique 64 e Stuttgart 64. Olha que combinação, né, de reta final. Ficou à frente e tinha os times, o segundo e o terceiro, se enfrentando na rodada final. E mais uma vez, a fase era tão boa do Wolfsburg que não deu jogo. Diante da própria torcida, Misimovic fez 1-0 aos 6, Grafite ampliou aos 15 e Prodel contra deixou 3-0 com 26 minutos. O Wolfsburg estava numa fase atropelando quem viesse pela frente. Diego descontou para o Werder Bremen, mas no segundo tempo Grafite e Dzeko marcaram uma vez cada para mostrar a marca daquela campanha e daquele ataque. 5-1 e título alemão para o Wolfsburg. Em Munique, no confronto direto, o Bayern fez 2-1 no Stuttgart, fez a sua parte, terminou no segundo lugar, 2 pontos atrás do líder e campeão alemão. Wolfsburg, portanto, 69 pontos, Bayern de Munique, 67. A gente vai ouvir a reportagem da ESPN, voz de Cledi Oliveira, sobre a narração de Rogério Vogan. A vitória simples era suficiente, mas a goleada começou aos 5 minutos com este gol de Misimovic. Olha a chance, pintou primeiro, Misimovic. Gol! Aos 15, Grafite recebeu o passe da esquerda e fez o segundo, 2-0. Grafite, tapa na bola, Grafite. Gol! 10 minutos depois, outra jogada de Grafite, o gol contra de Prodi, 3-0. Grafite rolou, olha a chance, mais um gol contra do Prodel. Gol! Aos 30 minutos, Diego, no gol que deve ter sido sua despedida, diminuiu para o Werder Bremen. Do Werder Bremen. Diego deve se transferir para a Juventus. No segundo tempo, aos 20 minutos, Grafite fez de cabeça o quarto do Wolfsburg, o segundo dele no jogo. E teve mais. Dzeko chutou da direita e definiu. Wolfsburg 5, Werder Bremen 1. O Wolfsburg é o campeão alemão pela primeira vez em 64 anos de história. O destaque absoluto foi Grafite, artilheiro do campeonato com 28 gols. Ele contra a marcação do Otto. Um deles, esse de calcanhar, que para alguns foi o mais bonito do campeonato. Vai entrando, que golaço! Golaço! Gol! Apita o árbitro, final de jogo na Volkswagen Arena. O Wolfsburg, pela primeira vez na sua história, vai levantar a salva de prata do campeonato alemão. O time do Grafite. Eu estava pensando no meu pai, lembrando dele, porque acho que eu queria muito que ele estivesse vivo para estar vivendo esse momento junto comigo, mas infelizmente, como vocês sabem, em outubro do ano passado ele partiu. Mas eu sei que ele está num bom lugar, está feliz, está torcendo por mim. E isso é importante, eu estava lembrando dele, me emocionei bastante. E agora é só festejar, valeu? Hoje é um dia especial para mim, para minha carreira, para minha família, principalmente, que me apoia bastante. Acho que a equipe mereceu esse título, lutou desde o primeiro dia de treinamento.
E agora está sendo recompensado com esse título. Outro brasileiro foi destaque do Wolfsburg. Campeão com o Bayern de Munique. Josué, o capitão da equipe, teve a honra de levantar a primeira salva de prata da história do clube. Capitão do Wolfsburg. Beija a salva de prata. Levanta o capitão Josué a salva de prata. O Wolfsburg é campeão alemão pela primeira... Josué, capitão do Wolfsburg. Gigante, hein? Gigante. Né, um pouco subestimado, você acha? Eu acho que... É muito grande esse título, né, cara? É. Não sei se o pessoal lembra tanto disso quando lembra do Josué, não. Eu tô aqui tentando lembrar da carreira na seleção do Josué, né, pra ver se ele até teve a sua chance, teve seu espaço, reconhecimento. Foi a Copa com o Dunga. Então, e a torcida do São Paulo gosta muito dele, né? Gosta, tem razão. Então, mas de fato é importante frisar que o que ele fez na Alemanha, o que ele fez no Wolfsburg, não é tão conhecido aqui no Brasil, porque é o Wolfsburg, né? Não é como, por exemplo, você ganhar pelo Bayern de Munique. O Grafite foi o artilheiro com 28 gols e média de mais de 1 por jogo. O vice-artilheiro, Dzeko, com 26. Ou seja, dupla de ataque sendo artilheiro Absurda. e vice. Isso é raríssimo. O Mário Gomes fez 24, está em terceiro lugar na artilharia, mas lembramos que ele fez 4 no mesmo jogo contra o Wolfsburg, né? Ou seja, poderia ser ainda mais disparada o compartilhamento da artilharia dessa dupla de ataque. O Bayern de Munique ficou em segundo, Stuttgart em terceiro, Hertha Berlim em quarto, Hamburgo em quinto, Dortmund em sexto. Os rebaixados foram o Karlsruhe e o Arminia Bielefeld. Na temporada seguinte, o Bayern recuperou o título alemão e o Wolfsburg foi apenas o 8º colocado, ainda que Dzeko tenha sido artilheiro da Bundesliga com 22 gols. Dessa vez foi o Dzeko. Na Champions League, o time não passou da primeira fase, que tinha CSKA, Manchester United e Besiktas no grupo. Caiu para a Liga Europa, ainda passou por Villarreal e Rubin Kazan, antes de ser eliminado pelo Fulham, pelo gol fora, mesmo vencendo por 1-0 na Inglaterra. O Wolfsburg, claro que já bem modificado, voltou a ter uma grande temporada só em 14-15, alguns anos depois, quando foi vice-campeão da Bundesliga e venceu a Copa da Alemanha, o último título conquistado até o presente momento. O time ainda tinha o Benagro no gol, mas o ritmo ofensivo que era de Grafite e de Dzeko não era mais. Quem tocava o ataque da equipe era o talentoso Kevin De Bruyne, o belga que hoje defende o Manchester City. É isso, Leandro e Amin. Tá aí o Wolfsburg no nosso estrelão. Mais um desses times desses clubes que tem uma temporada dos sonhos, né? Uma temporada perfeita. Você olha lá, né, e fala, é essa, né? Essa aqui é a que a gente ganhou dos caras, goleou o Bayern, foi campeão, foi artilheiro, fez de tudo que dava. E tá justo. Toda sugestão, crítica, elogio é bem recebido por nós aqui. A gente toda semana traz alguma coisa nova. Seja uma campanha, sejam algumas campanhas, seja um campeonato, seja um atleta, enfim. A gente é livre aqui para fazer o recorte que a gente fizer, desde que sejam boas histórias contadas pra gente ir embora na quinta-feira com aquele gostinho bom da nostalgia, né? A nostalgia quando ela é boa, nem sempre ela é, mas nesse caso aqui a gente faz de tudo para que ela seja, e esse Wolfsburg deixou um bom recado. Era um time, as goleadas no final aí não deixam dúvidas, era um time ofensivo, era um time interessante de ver jogar, deixou um recado, deixou uma marca e agora deixou o podcast Meu Time do Botão um pouco mais rico. Um grande abraço, Pauleta. Valeu! E eu quero ver que foto você vai escolher para postar, porque tem a foto do gol do calcanhar do Grafite que é muito boa até pela cabeleira do Breno, né? O Breno é o cara que tá em cima da linha quando sai o tapa de calcanhar e fez um golaço diante de Breno e Lúcio, né? Não era pouca coisa, não. O gol do Grafite, que parece ser um grande gente boa, né? Tá voltando aí pro Santa Cruz na segunda divisão, depois de uma passagem pelo Atlético Paranaense. Vamos ver no que dá esse finalzinho de carreira aí do Grafite. É isso, sugestões, críticas, pedidos, escreva pra gente aí no Twitter, no Facebook, nos comentários do programa e a gente se encontra na semana que vem. Valeu!